Olá, boa tarde. Eu sou Carlos Brant Júnior, serei o apresentador do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor 2024. Em nome da diretoria da ANEEL, apresentamos as boas-vindas a todos os presentes e aqueles que nos assistem através do YouTube da ANEEL. Convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Por gentileza, podem tomar assento, ocupem seus lugares. Convidamos a diretora da ANEEL, Ludmila Lima, para suas palavras. Olá, boa tarde, muito bem-vindos ao Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor. Começar minha fala com alguns cumprimentos importantes. Gostaria de cumprimentar a diretora Elisa Bastos, primeira diretora do ONS, algo tão importante nesse mês de celebração do Dia Internacional da Mulher. Cumprimentar o Alexandre Ramos, meu amigo, presidente do Conselho da CCE.
Tiago Prado, colega aqui, especialista em regulação da ANEEL, que está atuando como presidente da EPE. Marcos Madureira, presidente da ABRAD. Cumprimentar Rosimeire, presidente do Conselho Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica. Cumprimentar o Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica. Cumprimentar todos os representantes das distribuidoras de energia elétrica que estão aqui presentes, profissionais da imprensa e os servidores da ANEEL que estão aqui presentes acompanhando pelo canal no YouTube. É muito bom ver essa casa cheia, né? E eu recebi a informação que temos mais de 450 pessoas acompanhando esse evento pelo canal da ANEEL no YouTube. E eu acho que esse número expressivo, ele é resultado e ele é um reflexo da importância desse prêmio para o setor elétrico e para a sociedade. O Prêmio ANEEL de Satisfação dos Consumidores foi instituído em 2002 e o intuito era valorizar e destacar as empresas de distribuição nas relações com o consumidor, no desempenho, no atendimento ao consumidor. E, ao longo dos anos, a gente tem visto que esse prêmio e a importância dele tem tomado uma relevância cada vez mais importante. E eu acho que muito disso está relacionado à importância de ouvir o consumidor, de dar voz ao consumidor e valorizar a percepção que eles têm do serviço prestado. E isso é importante na atuação da ANEEL, quando a gente pensa na nossa agenda regulatória, quando a gente pensa na nossa atuação, nos aprimoramentos regulatórios. Essa percepção dos consumidores é muito importante quando a gente busca aprimorar os serviços e melhorar a qualidade da distribuição de energia elétrica. E é tão importante para as distribuidoras também. Acho que ouvir a percepção dos consumidores em relação à prestação do serviço faz com que as ações das distribuidoras sejam aprimoradas, que se busque novas práticas inovadoras, focadas no consumidor, e que a gente desenvolva uma relação ainda mais próxima com os consumidores. E é por isso que a gente está aqui hoje, para celebrar essas ações, as distribuidoras que tiveram o melhor desempenho ao longo do ano de 2024. 2024 que foi um ano muito desafiador. Eu acho que esse Prêmio ANEEL, ele revela um ano que foi um ano de superação. Então, ao longo de 2024, a gente teve que enfrentar eventos climáticos extremos, a gente teve que ter uma atuação ainda mais dinâmica para absorver todas as mudanças de novas tecnologias que têm surgido. A gente teve que rever nossos parâmetros de atendimento ao consumidor, de qualidade na prestação do serviço, porque a gente agora tem um consumidor cada vez mais atuante, cada vez mais conectado e cada vez mais exigente. Então, acho que é nesse cenário todo de desafio que as distribuidoras enfrentaram tão bem. Estamos hoje aqui para celebrar esse desempenho. E eu acho que é importante a gente celebrar também uma parte tão importante desse processo, que são os milhares de funcionários das empresas de distribuição, que são, muitas vezes, o rosto mais visível do setor elétrico. Então, ali na rotina e no cotidiano de lidar com o consumidor, esses milhares de funcionários é que representam o setor e que, com muito orgulho, buscam garantir um serviço de qualidade para os consumidores. Então, quero aproveitar esse evento e convidar a todos para que a gente renove o nosso espírito de comprometimento com a sociedade e na busca da melhoria da qualidade do serviço no atendimento ao consumidor. Muito obrigada, uma boa tarde e um bom evento para todos nós. Obrigado pelas palavras, diretora Ludmila. Neste ano, nosso tema central reflete uma realidade incontornável: os desafios impostos pelas mudanças climáticas às distribuidoras de energia elétrica. Vivemos um tempo em que fenômenos climáticos extremos têm se intensificado, exigindo das empresas estratégias inovadoras, ágeis e resilientes para garantir a qualidade e a continuidade do atendimento. Tempestades mais frequentes, secas prolongadas e eventos climáticos severos têm testado diariamente a infraestrutura elétrica. Nesse cenário, manter a satisfação dos consumidores é uma tarefa que vai além da simples prestação de um serviço. Envolve antecipação, planejamento estratégico,
e resposta rápida a situações emergenciais. Neste momento, vamos assistir aos depoimentos de algumas empresas que enfrentaram grandes desafios em 2024. No último ano, enfrentamos um dos maiores desafios da nossa história. Além de uma série de tempestades severas e bastante atípicas em termos de velocidade dos ventos e volume de chuvas, o Rio Grande do Sul enfrentou uma enchente sem precedentes. Foram 469 municípios afetados aqui no estado, sendo 376 deles na área de concessão da RGE. 72 cidades chegaram a ficar completamente desligadas e as regiões mais atingidas foram Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, região metropolitana e Vale dos Sinos. Pela localização da cooperativa, às margens desses dois rios, Taquari e Jacuí, e como uma boa parcela do nosso cooperado, eu diria que perto de 50% estão localizados nessas regiões, isso afetou muito a nossa estrutura e diretamente esse número significativo de cooperados, que muitos deles perderam suas residências, perderam todo o seu patrimônio, perderam sua criação, sua produção, e muitos deles ficaram desalojados, sem onde ter que se abrigar. Me parece assim que a Sertaja foi exatamente isso aí, foi toda ela superação nesse momento. Por tudo aquilo que se fez, todo o envolvimento da nossa equipe, o envolvimento do nosso quadro social. Que se enganjou dentro do processo, não mediu esforço, principalmente aquele que tinha condições, junto com o nosso pessoal, disponibilizando equipamentos, disponibilizando meios de transporte. E o nosso grupo de colaboradores, eu acho que nós ficamos até emocionados nessas horas, porque tudo aquilo que eles fizeram, muitos correndo até riscos de vida, tendo atividades dentro da água, fazendo concertos, se utilizando de barcos, de tratores, de caminhões, para poder dar aquela resposta que o nosso cooperado precisa. Tivemos perdas grandes em estruturas de energia, hidrelétricas, enfim, uma enchente que deixou marcas que jamais serão esquecidas. Mas deixou também exemplos de cooperação, de intercooperação, fazer com que esse sofrimento do nosso associado fosse reduzido o máximo possível. Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, se uniram também a Sertel, cooperativas vindas de Santa Catarina, para recomeçar, para reconstruir a nossa rede, para levar o mínimo de dignidade a essas famílias, que é a energia elétrica. A RGE mobilizou quase 6 mil colaboradores e contou com o apoio de profissionais de outras empresas do setor elétrico, como a CEMIG, Celesc, Paulista e CPFL Piratininga. Naquela ocasião, nós encaminhamos mais de 100 profissionais com caminhonetes, carros, equipamentos para ajudar no retorno ao Rio Grande do Sul. Isso encheu de orgulho todo o nosso pessoal que participou por lá e temos a certeza que, de uma forma ou outra, conseguimos ajudar um pouco com a experiência adquirida em Santa Catarina. Essa catástrofe deixa para nós um sentimento de intercooperação entre as cooperativas, que a gente conseguiu fazer mutuamente, em tempo recorde, reestabelecer a energia de todos os cooperados afetados naquela região. E parabenizar esses nossos guerreiros da energia que ficaram quase 30 dias longe de suas famílias, entendendo que era por um bem comum da comunidade em geral. Cumprimos o dever de levar energia ao meio rural, principalmente aquelas famílias que estavam sofrendo demais.
Vimos que os desafios foram imensos, né? Mas a união fez a diferença. Parabéns a todos que participaram. Agradecemos a presença da deputada federal de Santa Catarina, Giovânia de Sá, prestigiando o nosso evento também, nossa premiação. Muito obrigado pela presença. Bom, hoje reconheceremos as empresas que se destacaram por enfrentar esses e outros desafios, sempre com foco na qualidade do atendimento e na satisfação do consumidor. Agora iniciaremos o momento mais esperado por todos, a premiação. E o primeiro prêmio desta tarde será para a vencedora da categoria Permissionárias até 10 mil unidades consumidoras. Entre as permissionárias que concorrem nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são... Segero, Codesan e Copermila. E para a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor, permissionárias até 10 mil unidades consumidoras, convidamos o Superintendente de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo da ANEEL, André Roelli. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu anuncio a vencedora dessa categoria, a Codesan. Parabéns, Codesan. E convidamos o presidente da Codesan, Lorivaldo Beyer, acompanhado do senhor Marcos Woldorf, para receberem a premiação. Parabéns à Codesan, mais uma salva de palmas. Muito obrigado. E agora será realizada a entrega do prêmio para a vencedora da categoria Permissionárias acima de 10 mil unidades consumidoras. Entre as permissionárias que concorrem nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são... Sermissões, Sertel e Cooper Concal. E para a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor, permissionárias acima de 10 mil unidades consumidoras, convidamos o Superintendente Adjunto de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado da ANEEL, Rodrigo Coelho. Boa tarde. Alguma expectativa aí, pessoal? Vamos lá então, hein? O vencedor dessa categoria é Sermissões. Olha só, parabéns, parabéns. Parabéns, Sermissões. Convidamos ao palco o vice-presidente das Sermissões, Diomedes Reck, para receber o prêmio. A equipe das Sermissões, por gentileza.
Mais uma salva de palmas, Ser Missões. Emoção aqui no palco nessa premiação da ANEEL. Segundo Diomedes, é a quinta vez já que pentacampeão sobe para receber a premiação. Parabéns a toda a equipe. Agora será realizada a entrega do prêmio para a vencedora da categoria Região Norte. Para a entrega do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor Região Norte, convidamos o Superintendente de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica da ANEEL, Carlos Matar. Boa tarde a todos. O vencedor dessa categoria é Energisa Tocantins. Parabéns, Energisa Tocantins, diretor-presidente Alessandro Brum, para receber o prêmio com a equipe. Parabéns, Energisa Tocantins. Será realizada agora a entrega do prêmio para a vencedora categoria Região Nordeste. Entre as concessionárias que concorrem nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são: Energisa Paraíba, Energisa Sergipe e Sulgipe. E para entrega do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor Região Nordeste, convidamos o presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, Luiz Eduardo Barata. Boa tarde a todos. O vencedor da região Nordeste é Sulgipe. Parabéns, Sulgipe. Convidamos a presidente da Sulgipe, Ivete Batalha Leite, acompanhada do ouvidor Washington Santana, para receberem o prêmio. Mais uma salva de palmas para a Sulgipe. Muito obrigado. Bom, parabéns a todos os vencedores. E agora, vamos assistir aos depoimentos das empresas sobre a superação do desafio da emergência climática vivida no ano de 2024. Estamos sofrendo com as adversidades que não existiam no passado, como a crescente intensidade dos eventos climáticos extremos e a interferência da vegetação na rede elétrica. Chuvas mais intensas, velocidade de ventos elevadas, maior frequência de descargas atmosféricas afetam diretamente a continuidade do fornecimento de energia. Além disso, as variações de temperatura e ondas de calor provocam aumento súbito da carga e da geração distribuída, causando instabilidade na rede, e isso representa um grande desafio para a Copel. O aumento de raios e ventos fortes tem exigido da DP Espírito Santo um esforço redobrado para garantir a qualidade do fornecimento da energia elétrica. Só em 2023 registramos um aumento significativo
de 116% no número de raios. Aumentamos nossos investimentos desde o ano de 2019 e atualmente investimos 3 vezes a depreciação dos nossos ativos. O ano de 2024 trouxe desafios climáticos ainda mais intensos, mas nossas equipes, tanto de campo como no centro operativo integrado, demonstraram uma resiliência excepcional, enfrentando condições extremas e garantindo que a energia fosse restabelecida o mais rapidamente possível. Um dos grandes desafios que nós tivemos em 2024, em agosto e setembro de 2024, foram as queimadas aqui no estado de São Paulo. Dentro da concessão da Paulista, nós temos 234 municípios, principais municípios aqui da produção da cana-de-açúcar, e isso provocou muitos incêndios. E a nossa rede de distribuição, nossa rede de subtransmissão, ela passa por essas áreas. É inevitável para você poder levar energia até os clientes, principalmente clientes rurais, ou até às vezes municípios inteiros, precisa a rede de distribuição passar sobre essas propriedades ou próximas dessas propriedades. E aí, independente do tipo de rede que nós temos, ela acaba sofrendo com essa queimada, acaba danificando. E esse é um evento demorado para você poder restabelecer, porque além de você ter que aguardar a situação se desfazer, o fogo apagar, diminuir a temperatura, às vezes, nos locais, também é um serviço demorado para ser restabelecido, muitas vezes envolve troca de postos, troca de cabos, então exige uma infraestrutura muito grande. Um dos desafios que a gente tem buscado superar nos últimos anos é a convivência entre a árvore e a rede elétrica, né? A gente vê com as mudanças climáticas, os temporais extremos, o tema da árvore continua cada vez mais relevante, ganha cada vez mais relevância. E além das respostas convencionais que a gente já tem de poda, o que a CPFL tem feito é um projeto chamado Arborização Mais Segura. Esse projeto envolve convênios com a prefeitura para que a gente possa fazer remoção de árvores em locais críticos, né, e o plantio de mais árvores, inclusive em outros locais. E dessa forma a gente traz maior harmonia, né, para essa convivência entre a rede e a arborização nas cidades, que são importantes, né, as duas coisas têm que conviver de forma harmônica. Santa Catarina é famosa pelos eventos climáticos. Eu diria até que no Brasil inteiro pouco se ouvia sobre isso, mas Santa Catarina já era famosa. Isso fez com que os nossos colaboradores, empregados, empresas terceirizadas tenham aprendido, em função de tudo isso, a ser ágeis, ter o cuidado com acidentes e trazer energia de volta no menor tempo possível. Nós temos um plano de contingência aqui na CPFL Paulista e aplicamos esse plano de contingência e o sucesso dele nas comunidades, nas cidades onde nós tivemos maior presença de queimadas foi de que nós estávamos preparados, mas também contamos muito com a força do nosso time, com a contribuição dos municípios, Defesa Civil, bombeiros, ou seja, uma ação coordenada, uma ação com parceiros que permitiu o restabelecimento rápido e seguro dessas redes. É isso aí. Salva de palmas. São extremamente importantes as ações coordenadas das empresas para superar estes desafios. Tudo em prol da satisfação do consumidor. Agora será realizada a entrega do prêmio para a vencedora da categoria Região Centro-Oeste, acima de 30 mil unidades consumidoras. E para a entrega do prêmio desta categoria, convidamos a Superintendente Adjunta de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica da ANEEL, Ana Cláudia Cirino dos Santos. Bom, boa tarde a todos. E o vencedor dessa categoria é a Chesp. Parabéns, Chesp. Convidamos ao palco para receber o prêmio o diretor-presidente Ricardo de Pina Martim e a diretora administrativo-financeira Carolina de Podestar Martim Santana.
Parabéns, Chesp. Salva de palmas. Agora será realizada a entrega do prêmio para a vencedora da categoria Regiões Sul e Sudeste, acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são: ninguém viu. Segue. Categoria Regiões Sul e Sudeste, acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras. Maravilha, então. Vamos convidar, então, a Rosimeire Costa, que é presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, para anúncio do grande vencedor nessa categoria. Boa tarde a todos, parabéns aí. Sul-Sudeste, 30 mil a 400 mil unidades consumidoras. O vencedor é a Cooperaliança. Parabéns, Cooperaliança. Vamos convidar o presidente Reginaldo Jesus, junto com a equipe, para receber essa premiação. Vou deixar também nosso justo reconhecimento das outras duas que participaram aqui, a DEMEI e a DEMED também, que participaram dessa categoria e levou a Cooperaliança. Parabéns, Cooperaliança. Mais uma salva de palmas à Cooperaliança. Parabéns, sucesso para vocês. Bom, e agora vamos para mais um vídeo. Vamos aos depoimentos sobre a melhoria dos serviços prestados ao consumidor. Estamos investindo muito em tecnologia, investindo em robustez de rede, tornando a rede nossa mais resiliente para esses eventos extremos, e tudo isso combinado com um robusto plano de contingência. O Grupo CPFL buscou o que tem de melhor no mundo. Trouxe para todas as distribuidoras do grupo a padronização dos sistemas técnicos. Então hoje eu tenho o mesmo sistema ADMS rodando em todas as distribuidoras do grupo. Isso garantiu para nós padronização de sistemas, padronização de processos e padronização das nossas equipes em campo. A Sugip tem o orgulho de distribuir uma energia limpa de fonte renovável, além de atuar em projetos de eficiência energética em benefício da população, especialmente quanto à iluminação pública. Além disso, quanto à digitalização, temos atuado no desenvolvimento de mecanismos de eficiência operacional e melhoria da interface perante os nossos consumidores. Um exemplo de aperfeiçoamento interno, além dos tradicionais do setor, foi o desenvolvimento de aplicativos para uso nas atividades funcionais diárias de nossos colaboradores. Para reduzir os desligamentos e facilitar a conexão de propriedades que têm a energia elétrica como elemento crítico para o processo de produção, a Copel tem modernizado as redes rurais por meio do programa Paraná Trifásico. Além de tornar a rede mais confiável, o programa possibilita que a agroindústria possa trazer a rede trifásica para mais perto das propriedades por um custo menor. Novos trechos, com redes mais robustas, próximas às estradas, possibilitam conexões entre ramais e atendimento em contingências, retirando trechos radiais. Também ampliam a capacidade para a conexão de sistemas de geração distribuída na área rural. Quando assumi a presidência da Copercocal, em 2014, se sabia do desafio que íamos enfrentar. Sabíamos aí da precariedade da linha que nos atendia, né? Até porque já tinha
um tempo de uso aí de praticamente quase 50 anos, e a gente viu a necessidade de fazer uma linha própria de transmissão. A gente foi buscar financiamento através dos bancos aí e fizemos essa linha de transmissão. E essa linha de transmissão, ela veio nos proporcionar em 2024 14,44 de redução na nossa tarifa de energia. Então, ela vem de encontro à necessidade do nosso consumidor, principalmente do nosso empresário, que isso impacta lá no produto final dele. O custo de aquisição de energia associado à questão climática continua a ser nossa grande preocupação. A compra de energia no mercado livre foi uma solução positiva, que impactou as tarifas de fornecimento, reduzindo os efeitos diretamente nas economias familiares de nossos consumidores. A Celesc tem, junto com a ANEEL, na área de pesquisa e eficiência energética, foram instalados diversos carregadores para a mobilidade elétrica. E após investimento de quase 15 milhões de reais, nós decidimos ampliar o corredor elétrico e criar em Santa Catarina, talvez proporcionalmente, um dos maiores corredores do Brasil. Você, chegando em Santa Catarina, vai poder se deslocar em todo o estado. Serão mais de 100 cidades com carregadores da Celesc e com uma distância entre um e outro no máximo de 50 quilômetros. Outro desafio que a gente teve que superar em 2024, na relação do cliente, nessa parte social, foi o combate da inadimplência e das perdas, né, ao longo do ano, e também o plano de inspeção, né, de combate no dia a dia das perdas, em especial na região da Baixada Santista, né, na CPFL Piratininga. A complexidade socioeconômica lá é enorme, a gente tem um desafio grande, mas em todas as regiões a gente tem visto esse tema crescer também e exige de nós, né, um plano robusto de combate com foco em tecnologia e atuação em campo. Todo esse conjunto de ações e de novas tecnologias são decisivas em grandes eventos climáticos, evitam interrupções, restabelecem de forma automática trechos do sistema, evitam deslocamento improcedentes, possibilitando com isso que as equipes de campo foquem na manutenção corretiva da rede. Excelente, né, pessoal? O setor elétrico e a inovação sempre andando juntos. Agora será realizada a entrega do prêmio para a vencedora da categoria Região Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras. Entre as concessionárias que concorrem nesta categoria, as 3 melhores, na avaliação do consumidor por ordem alfabética, são... CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz e Energisa Sul-Sudeste. E para a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor Região Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras, convidamos o presidente executivo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, Marcos Madureira. Boa tarde a todos. Na categoria Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras, o vencedor é CPFL. Santa Cruz. Parabéns, CPFL Santa Cruz. Convidamos ao palco o diretor-presidente Rafael Lazzaretti, vice-presidente de Operações Reguladas Luiz Henrique Ferreira Pinto e equipe. Parabéns, CPFL Santa Cruz.
Mais uma salva de palmas para a CPFL Santa Cruz. Parabéns, senhores e senhoras. E agora será realizada a nossa entrega do prêmio para a vencedora categoria Região Sul, acima de 400 mil unidades consumidoras. E entre as concessionárias que concorrem nessa categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são: Celesc, Copel e RGE. E para a entrega do prêmio Anel de Satisfação do Consumidor Região Sul, acima de 400 mil unidades consumidoras, convidamos a diretora da ANEEL, Ludmila Lima. Boa tarde, voltei. E para anunciar que o vencedor dessa categoria é a RGE. Parabéns, RGE. Convidamos ao palco o diretor-presidente Roberto Sartori e o vice-presidente de Operações Reguladas, Luiz Henrique Ferreira Pinto. Ricardo Alan também? Por gentileza, Ricardo Alan também venha conosco para essa premiação. Parabéns, RGE. Parabéns, RGE, e o Conselho de Consumidores também que acompanhou a nossa premiação. Faremos agora a premiação da categoria Maior Crescimento Anual Permissionárias. Todas as permissionárias concorrem nesta categoria. As 3 primeiras colocadas pela comparação da satisfação de 2024 com 2023, por ordem alfabética, são: Sertaja, Sertel e Copernorte. E para a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor Maior Crescimento Anual Permissionárias, convidamos o presidente da Empresa de Pesquisa Energética EPE, Tiago Prado. Boa tarde. O vencedor é Copernorte. Parabéns, Copernorte. Vem receber o prêmio o presidente da Copernorte, Jairton Nunes Vieira. Parabéns, Copernorte, uma salva de palmas. Sucesso para vocês. Agradecemos a presença também nessa premiação do coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, professor Nivaldi de Castro. Uma honra recebê-lo aqui também. Muito obrigado. Vamos aos depoimentos das empresas? Vejamos então como as empresas se empenham para atender os consumidores. Estamos constantemente trabalhando para proporcionar aos nossos clientes não só serviço de excelência, mas também um impacto positivo nas comunidades que atendemos. Eu posso afirmar, assim, que para a Sugip, a satisfação do cliente é que é a verdadeira medida do nosso desempenho.
Enquanto alguns anseiam por soluções tecnológicas e uma maior agilidade operacional, outros visualizam no atendimento presencial e na interação humana um valor a ser perpetuado. É nessa conscientização da valorização da inovação e do respeito à tradição que a SUGIP se aperfeiçoa e direciona os seus esforços. E toda vez que a SUGIP abraça uma nova tecnologia em benefício da agilidade, ela o faz sem prejuízo da proximidade, que tanto valorizamos e que nos caracteriza. Nós temos essa proximidade com a comunidade. A comunidade e o DEMEI têm uma relação muito querida. E essa relação, ela só se fortalece porque elas têm essa facilidade de buscar o DEMEI, de vir aqui, ser atendido pessoalmente pelos servidores do DEMEI, ser atendido pessoalmente pela direção do DEMEI, pelo presidente do DEMEI. Então essa relação, ela se tornou muito forte e muito boa. Nosso maior desafio na esfera social é levar um atendimento ágil e de qualidade às comunidades mais afastadas dos grandes centros, onde o acesso é difícil e a infraestrutura pode ser muito limitada. Muitas dessas áreas, elas enfrentam desafios como as estradas precárias e distâncias maiores dos pontos de manutenção, o que pode impactar o tempo de resposta em casos de ocorrências na rede elétrica. Para isso, construímos redes modernas com condutores elétricos de maior capacidade e efetuamos manutenções preventivas sempre programadas, principalmente, ou melhor, trimestralmente, evitando que essas localidades mais carentes sejam prejudicadas. Nós, desde 2022, estamos implementando aí uma ação assim, que tem reforçado muito esse sentido de pertencimento, Estamos indo de encontro às comunidades, organizando o nosso quadro social em núcleos, e a gente vai, no mínimo 2 vezes por ano, levando informações tanto técnicas quanto sociais para o nosso associado, abrindo espaço para ouvi-lo e com isso reforçando de que ele é o dono da cooperativa e que ele é parte integrante desse conjunto. Me parece assim que isso é um ponto muito importante e que fez com que a gente chegasse nesse nível de hoje. Estamos competindo a esse prêmio aí. Uma das ações marcantes para nós são as regularizações. E aqui eu queria citar uma regularização no município de São José do Rio Preto, que foi na Favela Marte, que nós nos unimos e regularizamos essa área, onde a prefeitura construiu novas casas e a CPFL Paulista construiu uma rede mais segura, uma rede também que possibilita maior segurança quanto à questão das perdas, e com isso nós conquistamos uma condição social bem melhor para aquelas pessoas naquela região, famílias, crianças, e todo mundo que vive lá. A gente tem uma parceria muito grande com o Sescope, e é o 3º grupo esse ano de mulheres cooperativistas, o 2º grupo de jovens cooperativistas. Para essas mulheres, esse programa muda a vida delas. Os jovens também mudam a vida dessa garotada. Então, isso é muito bom, isso é cooperativismo. E tivemos a grata satisfação de receber da Secretária de Cultura a informação de que tanto em 2023 e se repetiu em 2024, nós fomos a maior empresa, a empresa que mais investiu em cultura no estado de Goiás. São atividades de esporte, atividades que levam cultura para as crianças em escolas, teatros. Todas essas atividades nós fazemos também nas comunidades mais remotas, na região dos Calungas, nas comunidades mais remotas nós conseguimos levar eventos de cultura para que as nossas crianças, para que a nossa sociedade possa realmente se aproximar um pouco desse nosso lado cultural, do estado de Goiás, principalmente que a gente prega a cultura local. Excelente, O consumidor sempre em primeiro lugar. Agora será realizada a entrega para a vencedora do prêmio na categoria Maior Crescimento Anual Concessionárias. Todas as concessionárias concorrem nesta categoria. As 3 primeiras colocadas pela comparação da satisfação de 2024 com 2023, por ordem alfabética, são... DEMEI, EDP Espírito Santo, Pacto Energia.
para a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor Maior Crescimento Anual, concessionárias, convidamos a assessora da diretoria da ANEEL, Camila Bonfim. Oi, pessoal, boa tarde. Parabéns a todas as indicadas nessa categoria. E é com muita satisfação que eu anuncio a grande vencedora da categoria Maior Crescimento Concessionárias 2024-2023, que é Pacto Energia. Parabéns, Pacto Energia. Convidamos o diretor-presidente, Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso, acompanhado do diretor de Relações Institucionais, Kleber Canovas Cruz Mendes, estiver presente conosco para receberem também o prêmio. Parabéns, Pacto Energia. Agora será realizada a entrega do prêmio para a vencedora na categoria Brasil Permissionárias 2024. Todas as permissionárias concorrem nesta categoria e as 3 mais bem classificadas por ordem alfabética são: Sermissões, Sertel e Codesan. Para a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor Brasil Permissionárias, convidamos o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, Alexandre Ramos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Parabéns, ANEEL, diretor Sandoval, diretora Agnes, diretora Ludmila. Parabéns, consumidores. Então, a grande vencedora do Prêmio Brasil Permissionárias 2024 é Sermissões. Parabéns, Sermissões. Vice-presidente de Sermissões, Diomedes Rec, por gentileza, e equipe para receber essa premiação. Novamente, uma salva de palmas para Sermissões, toda a equipe. São 6 prêmios aí, o Sermissões já levou 6 prêmios ao total. Uma foto aqui agora, ao vivo. Todo mundo acompanhando a gente no YouTube. Sorriso no rosto. Maravilha, obrigado. Parabéns a toda a equipe. E olha, temos mais depoimentos. Veremos agora o orgulho das empresas em trabalhar com a distribuição de energia elétrica. O fator que realmente fez a diferença foi o trabalho proativo de nossa equipe. Está sempre um passo à frente. Com profissionais altamente capacitados e com uma visão estratégica,
Conseguimos prever adversidades e nos antecipar aos problemas. Nossos colaboradores podemos chamar de guerreiros da energia, que conseguem, em tempo recorde, reestabelecer a energia para o nosso cooperado. Nossos guerreiros da energia fazem com que essa energia chegue o mais rápido possível na nossa área de atuação, onde há grandes produtores que necessitam da energia para tocar suas propriedades. Esse trabalho é feito por todos, desde lá das meninas da limpeza até a direção. E quem nos deu credibilidade foi o associado, mas ele nos deu credibilidade pelo nosso trabalho bem feito, pela uma energia de qualidade, pelo um atendimento excelente, tanto externo como interno. Tenho a alegria de estar sempre ladeada de pares que partilham dos mesmos ideais e das mesmas inspirações. Muitos dos meus colegas de trabalho, inclusive, são também a terceira ou até mesmo a quarta geração familiar, exercendo as suas capacidades e os seus talentos aqui nesta companhia. O ano de 2024 trouxe desafios climáticos ainda mais intensos, mas nossas equipes, tanto de campo como no centro operativo integrado, demonstraram uma resiliência excepcional, enfrentando condições extremas e garantindo que a energia fosse restabelecida o mais rapidamente possível. E a superação de todos esses desafios que a gente tem passam pelas pessoas, né? São elas que fazem a diferença. O time muito engajado, são mais de 1.500 pessoas diretas na presidência, mais todas as áreas transversais dando apoio, né? E esse é o segredo nosso para atender bem nosso cliente, fazer frente aos desafios junto ao poder público, a toda a população e dar boas respostas para a sociedade. Então é motivo de muito orgulho e satisfação ver o nosso time, que é o segredo da nossa realização dos nossos resultados. O DEMEI possui um grupo técnico muito forte, um grupo comercial muito forte, porque eles buscam, né, a todo momento, através de um planejamento estratégico, através de investimentos de forma assertiva, cada vez mais melhorar a nossa distribuição de energia elétrica. O nosso DEC e o nosso FEC hoje estão em patamares que jamais vivemos. E isso é sentido pela nossa comunidade, né? E hoje, se nós estamos aqui novamente, é pelo melhor motivo possível. Por aquela opinião que só uma pessoa pode ter, que é o consumidor. E ele está nos dizendo que nós estamos no caminho certo. E isso é o melhor de tudo. Muito legal, né? Um trabalho feito por pessoas para pessoas. Parabéns a todas as equipes envolvidas. Agora será realizada a entrega do prêmio para a vencedora categoria Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras. Entre as concessionárias que concorrem nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são: Hidropan, Mux Energia e Pacto Energia. E para entrega do Prêmio Anual de Satisfação do Consumidor Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras, convidamos a diretora de Assuntos Corporativos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Elisa Bastos. Boa tarde a todos. Bem, parabéns a todos os finalistas, mas hoje a festa vai ser da Mux Energia. Parabéns, Mux Energia. Convidamos o presidente da Mux Energia ao palco, Alexandre Zanini, e o presidente do Conselho de Consumidores, Jair Biazos, para receberem o prêmio.
Olha, entre todas as edições até agora do Prêmio Anel, é o 10º prêmio da Mux Energia. Parabéns, Mux Energia. Salva de palmas. Vamos realizar agora a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor para a vencedora da categoria Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras. Entre as concessionárias que concorrem nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são: Hidropan, Mux Energia e Sulgip. Para a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor Brasil, concessionárias até 400 mil unidades consumidoras, convidamos a diretora da ANEEL, Agnes da Costa. Gente, boa tarde. Vamos lá. Vencedora nessa categoria é Mux Energia. Parabéns novamente, Mux Energia. Convidamos o presidente Alexandre Zanini e o presidente do Conselho de Consumidores, Jair Biazos. Agora a Mux recebe o 11º prêmio em todas as edições do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor. Parabéns à Mux Energia novamente. Uma salva de palmas. Realizaremos agora a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor para a vencedora da categoria Brasil Concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras. Todas as concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras concorrem nesta categoria. As 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são: CPFL Santa Cruz, Energisa Paraíba e RGE. Para a entrega do Prêmio Anel de Satisfação do Consumidor Brasil Concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras, convidamos o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa. Pessoal, muito boa tarde. Vou fazer aqui um pequeno suspense. Ivete, tudo bem? Eu estava falando para a Ivete que eu fui pé quente, porque eu fiz uma visita na Sulgip ano passado, e o vencedor desta categoria é a Energisa Paraíba. Parabéns, Energisa Paraíba. Damos o presidente da Energisa Paraíba, Márcio Mário Zidan, acompanhado da gerente Alana Sabrina, para receberem das mãos do diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, a premiação. Parabéns, Energisa Paraíba. Convidamos os vencedores a retornarem em seus lugares na plateia, pois neste momento ouviremos o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa. Pessoal, muito obrigado. Ivete, parabéns. E também parabéns a todos os finalistas e todos os vencedores desse momento importante. Também cumprimento de forma muito especial os profissionais da imprensa que tiveram presentes. Tivemos também um representante
do Congresso Nacional, a deputada, que já se ausentou, mas tem o nosso cumprimento e a nossa satisfação e a nossa felicidade de estarem aqui hoje presentes. Esse momento, como todos vocês sabem, pela alegria e a empolgação daqueles que participam do Prêmio IASC Satisfação, Prêmio Índice ANEEL Satisfação do Consumidor, o nosso Prêmio IASC, é muito legal. Esse momento é muito aguardado todo ano por todos e todas, e mais uma vez os parabéns para quem venceu, mas também para quem participou e para quem foi finalista, e para aqueles que não venceram, procurem, façam um benchmark não competitivo, ou competitivo, se assim preferir, procure esses colegas que vencem muito, a Sugip, a Mux Energia, a DEMEI, enfim, a Energisa também, a CPFL, procurem essas empresas que certamente há muito a aprender. Bem, todos vocês viram que este ano nós tivemos o depoimento dos colaboradores, dos dirigentes das empresas, dos servidores que estão lá no dia a dia, na luta diária para atender o consumidor de energia elétrica, que é a razão de existir de todos nós aqui. Literalmente, todos que estão aqui só existem porque nós temos um consumidor a atender. Ano passado, nós ouvimos muito os consumidores em suas mais diversas experiências em um país tão grande, em um continente como é o nosso grande Brasil. A nossa pesquisa é feita, como a diretora Ludmila, de forma brilhante, abriu o nosso evento hoje, nos recepcionou. Estamos há mais de 20 anos com o Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor. E hoje é um momento muito importante para todos nós, porque ao longo de todo esse período, nós aprimoramos muito a relação de consumo com os nossos consumidores. As distribuidoras também aprimoraram muito a sua relação com o consumidor, e elas têm que fazer isso, porque se não fizerem, não sobrevivem. Porque hoje os consumidores que antes tinham uma grande jornada para chegar e fazer as suas reclamações, hoje é feito de forma muito rápida, por meio das mídias sociais, e assim consegue acessar o presidente da empresa, consegue acessar os diretores das agências reguladoras, o ministro de Estado, os deputados, os senadores, ou seja, nós precisamos atender bem o nosso consumidor de energia elétrica. Também queria destacar de forma muito importante e relevante, alguns dos prêmios aqui, os dirigentes vieram junto com os presidentes dos conselhos de consumidores. Nós acreditamos fortemente e acreditamos realmente que essa sinergia ela é vital para que a prestação de serviço ocorra de forma mais aderente às necessidades dos consumidores. Eu também ouvi o depoimento da Ivete e do representante aqui da DEMEI, o quão importante é tratar bem o consumidor. Naquela agência de atendimento, de repente, se o consumidor não tiver nada para fazer, ele passar lá e tomar um cafezinho. Tomar lá um cafezinho, entender um pouco que a concessionária de distribuição, ela é, sobretudo e acima de tudo, ela faz parte da vida de cada um de nós. Muitos de nós, talvez, e é assim que seja, não tem o hábito de ligar sempre para uma distribuidora, porque se assim tivesse, né, Madureira, estaria tendo problema o tempo todo. Mas quando ele fizer isso, aquilo não pode ser uma via crucis. Aquilo tem que ser uma jornada que ele, se tiver de lembrar, ele tem que lembrar como uma boa experiência. Não aquela, meu Deus do céu, eu vou ter que ligar para trocar a minha titularidade. E sabe-se lá Deus quando que ele vai ter que fazer aquilo de novo. Então, é importante que aquilo não seja uma via crucis, como eu mencionei. Faz parte da nossa agenda regulatória avaliar ações para aumentar a satisfação do consumidor em relação à prestação do serviço de distribuição. Em razão de um trabalho integrado entre o regulador e as distribuidoras, eu posso dizer que
em grande medida, nós superamos aquela necessidade básica do consumidor, que é ter energia na sua casa na maior parte do tempo. Muito modestamente, nós alcançamos isso. E não foi fácil. Foram anos, décadas de aprimoramentos, décadas de discussões sobre os melhores modelos de regulação, os melhores modelos de regulação, fiscalização, e hoje a gente está em um outro patamar. Eu gosto muito dessa frase, porque ela foi utilizada em um momento importante de um grande time de futebol do Brasil, o Leandro ali sabe perfeitamente de quem eu estou falando. Então, nós estamos em um outro patamar. O patamar hoje é atender melhor o cidadão. É a satisfação do consumidor. E os esforços da ANEEL estão sendo neste sentido e das distribuidoras também. E por que isso? Porque, mais uma vez, nós já superamos, nós já alcançamos aquilo que poderia ser considerada a necessidade mais elementar. É claro que nós ainda temos que discutir uma qualidade melhor, níveis de qualidade cada vez maiores, mas, de uma certa forma, desde 2020, nós apuramos o DEC global das distribuidoras abaixo dos indicadores da ANEEL, ou seja, elas estão performando melhor do que o índice, do que o DEC global do Brasil. Então, significa que a qualidade já melhorou e melhorou muito. E agora o que nós temos que fazer é tratar melhor o consumidor. E aí nós temos algumas iniciativas da agência. Eu cito, por exemplo, como a Consulta Pública 8 de 2024, que trata do desempenho insatisfatório da distribuidora apurado pela ANEEL junto aos consumidores por meio da pesquisa nacional e de outros indicadores. Então, vejam que esta pesquisa, e com os aprimoramentos que certamente nós faremos, ela será ponto-chave na avaliação da percepção da qualidade do serviço de energia elétrica. Durante as falas que nós tivemos também aqui o relato de diversas empresas, principalmente na região sul e sudeste, que sofreram muito com os eventos climáticos extremos. 2023 foi o ano mais quente, tinha sido até então o ano mais quente da história. 2024 superou o ano de 2023. O fato é que, de forma inédita, nós tivemos não apenas algumas cidades, mas nós tivemos todo um estado da federação simplesmente alagado. Isso é único na história de todo o Brasil. E mostra, sim, que estes eventos, eles vieram de forma impossível de retornarem. Ou seja, nós teremos cada vez mais eventos climáticos extremos e teremos cada vez mais estes eventos muito frequentes e muito mais extremos. Bem, todos nós reconhecemos, sejam aqueles religiosos ou não, que a natureza, a força da natureza, ela é muito maior do que a força do homem. Mas nós temos a capacidade, e é isso que faz com que todos nós sejamos a humanidade, a capacidade de nos adaptarmos. E é exatamente o grande ponto de inflexão para que nós possamos responder aos eventos climáticos extremos. Muitas iniciativas aqui já foram citadas e nós estamos aprendendo com elas. Uma maior integração entre as equipes, uma maior previsibilidade dos eventos climáticos, uma maior integração com os poderes públicos, as forças de defesa do poder público, bombeiros, prefeituras, defesa civil, polícia militar, guarda municipal. E somente desta forma nós poderemos responder às grandes chuvas intensas nas regiões sul e sudeste, às ondas de calor que exigem de forma rápida e também tecnologias que a gente possa responder rapidamente a esses eventos, e também
às secas extremas que têm acontecido na região norte do Brasil e que também impõem muitos desafios, uma vez que os rios da Amazônia são as verdadeiras estradas. Estradas essas para levar combustíveis, colaboradores e outros grandes desafios. Também tivemos aqui o relato de queimadas extremas, principalmente no interior de São Paulo. Então, veja, estamos falando de enchentes, ventos muito fortes, descargas atmosféricas, queimadas e secas extremas, ou seja, todos eventos extremos da natureza e que impõem ao homem a necessidade de adaptação. Um grande aprendizado que nós tivemos também nesses eventos foi que, na grande maioria das vezes, o consumidor de energia elétrica, e há pesquisas que explicam isso, professor Nivaldi, no primeiro momento, ele é solidário a toda aquela catástrofe, porque ele percebe a grande dificuldade que a distribuidora terá de recompor redes inteiras, retirada de árvores gigantescas, mas isso num primeiro momento, porque do segundo, terceiro e o quarto momento em diante, a comida dele começa a estragar. Se ele for de Teresina, ele vai ter dificuldade de dormir sem o aparelho de ar-condicionado, ele começa a não poder se locomover na cidade porque os sinais estão parados. E, nesse momento, ele, de forma correta, cobra da distribuidora porque é a distribuidora que tem aquele papel principal de dar aquela resposta. Mas, obviamente, esse apelo que o consumidor faz, ele não faz apenas à distribuidora, ele faz ao poder público. E todos nós temos a obrigação de, assim, atender os nossos consumidores de energia elétrica. Também queria destacar um grande esforço que está sendo feito pela ANEEL, e aqui capitaneado pela diretora Agnes, e que tem o apoio de toda a diretoria, na discussão de dois temas importantes. O primeiro, que seria a regulamentação da resiliência dos serviços de distribuição e transmissão frente aos eventos climáticos extremos. E, associado a esse tema, a renovação das concessões de distribuição, porque este é o momento que nós temos para fazer um novo pacto com vocês, para que vocês continuem atendendo bem os consumidores de energia elétrica do Brasil. O novo contrato de concessão, ele traz inovações importantes, ele moderniza a prestação do serviço. É claro que ele traz lá muitas exigências para as para as distribuidoras de energia que irão renovar os seus contratos, mas eu tenho certeza que nós chegamos já, a diretora Agnes apresentou um voto que foi aprovado pela diretoria por unanimidade, que trouxe um contrato novo, moderno, e que trará inovações importantes para que tenhamos a previsibilidade e a certeza de que os próximos 30 anos ocorrerão com melhorias contínuas na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. Bem, eu, por fim, gostaria de dizer que esse momento, mais uma vez, ele se reveste de muita importância para todos nós. Primeiro, é um momento que a gente tem a oportunidade de reencontrá-los, e eu vou fazer aqui uma confidência, que durante a entrega dos prêmios, surgiu um nome que eu, na hora, não conhecia a distribuidora, que era a Pacto Energia. E eu fiquei preocupado. Eu perguntei, quem é a Pacto Energia? E fui informado que é a mudança do nome da Forcel. Sim, a Forcel eu conheço. E, enfim, fiquei um pouco assustado naquele momento, porque eu falei, quem está sendo premiado eu não conheço, mas sim, a Forcel conhecemos, presta um serviço de referência, já venceu outros prêmios aqui. E é isso que está acontecendo com o serviço de distribuição no Brasil. Ele está mudando, novos atores, novas dinâmicas, novos hábitos. Todos vocês sabem do crescimento da geração distribuída, uma realidade que tem trazido desafios muito grandes para nós, reguladores, para os distribuidores, para a operação do sistema. Elisa sabe o quanto nós conversamos sobre essa questão.
aqui o Alexandre, junto com o Rossi, que estão na Câmara de Comercialização, a migração de consumidores cada vez maior da distribuição do mercado cativo para o mercado livre, e que também impõe desafios às distribuidoras, ou seja, a tecnologia que tem surgido a cada momento. Não são poucas as iniciativas que a gente recepciona aqui, Open Energy, baterias para o consumidor, e tudo isso vai trazer uma dinâmica bastante diferente daqui para frente. E todos nós temos que estar prontos para nos adaptarmos. E a adaptação, se existe uma palavra que ela faz parte do regulador, é equilíbrio. Essa palavra, durante muito tempo, ela fez parte, e essa permanecerá durante muito tempo na nossa matriz de decisão. Uma outra que faz parte durante muito tempo, mas mais recentemente, é comportamento. A ANEEL, ela tem o poder de induzir comportamentos. E a última, e essa que vai fazer parte talvez desse próximo ciclo, seria a adaptação. Em cada momento que uma nova tecnologia vier, nós teremos, professor Nivaldo, que nos adaptarmos para que o negócio de distribuição continue sendo aquele que faz o atendimento de primeira e última linha para o consumidor de energia elétrica, mas que tem que ter sustentabilidade. As empresas têm que trabalhar em condições e com condições de prestar um bom serviço, estarem sempre motivadas, incentivadas a prestar um serviço adequado ao seu consumidor, atender bem o consumidor. E eu vou encerrar aqui, só falar mais uma última questão, Luiz, que é o seguinte: toda vez que a gente tem a oportunidade de colocar nesta sala as grandes distribuidoras, as pequenas distribuidoras e as permissionárias, sempre me chama a atenção a forma como a sociedade das permissionárias e pequenas distribuidoras avaliam as suas prestadoras de serviço. Normalmente, com notas muito superiores do que aquelas distribuidoras que fazem parte de grandes grupos corporativos. Eu acho que está aí uma grande senha para entender como o consumidor quer ser atendido. Eu acredito que vale muito a pena conhecer essa experiência, ir lá na Sugip, tomar um café com a Ivete e entender como a Sugip atende tão bem os seus consumidores de energia elétrica. É isso, meus amigos. Satisfação, felicidades. Desejo a todos e a todas um bom ano de trabalho e já comecem a trabalhar para que 2025 a gente volte aqui, 2026, a gente volte aqui e entregue o prêmio para os vencedores de 2025. Um forte abraço. Bom, agradecemos as palavras do diretor Sandoval, e a Agência Nacional de Energia Elétrica parabeniza os vencedores do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2024. Agradece a presença de todos, desejamos um ótimo final de tarde, uma boa noite a todos e até o ano que vem.